Olá, aqui é o Dr. Juan, cirurgião de coluna. Hoje vamos falar sobre um tema literalmente vital, os sinais de alerta na dor lombar, que exigem atenção médica imediata. Este conhecimento pode fazer a diferença entre uma recuperação completa e consequências graves e permanentes. Você sabia que, embora a maioria das dores nas costas seja benigna e melhore com o tempo, existem situações específicas que representam verdadeiras emergências médicas? Identificar esses sinais de alerta pode salvar não apenas sua qualidade de vida, mas em alguns casos a própria vida. Hoje vou compartilhar os 5 sinais mais importantes que nunca devem ser ignorados, especialmente após 50 anos. Vamos abordar pontos essenciais. Primeiro, os sinais que podem indicar uma compressão grave de nervos. Segundo, os sintomas que sugerem uma infecção na coluna. Terceiro, os alertas para fraturas vertebrais. Quarto, os indícios de condições vasculares graves. E quinto, os sinais que podem estar relacionados a tumores. Para cada sinal explicarei o que procurar, por que é perigoso e o que fazer se você identificar. Vamos começar com o primeiro e mais urgente sinal de alerta, a síndrome da cauda equina. Este é um problema raro, mas extremamente sério, que quando ocorre, a compressão severa dos nervos na parte final da medula espinhal. Imagine esses nervos como um rabo de cavalo, daí o nome cauda equina, que controla as funções essenciais como o movimento das pernas e o funcionamento da bexiga e do intestino. Os sinais característicos incluem a perda súbita do controle da bexiga e do intestino, ou seja, uma incontinência desses locais, ou a dificuldade de iniciar ou parar a urina, uma dormência na região da sela, área das pernas incluindo as genitais e a região anal, e uma fraqueza progressiva das pernas, especialmente se estiver piorando rapidamente. A síndrome da cauda equina é uma verdadeira emergência médica e requer cirurgia nas primeiras 24 a 48 horas para evitar danos permanentes. Quanto mais tempo os nervos ficarem comprimidos, maior o risco das sequelas irreversíveis, como incontinência permanente ou a fraqueza nas pernas. Se você apresentar qualquer combinação desses sintomas, especialmente após dor lombar intensa, não espere. Vá imediatamente ao pronto-socorro. Não é momento para marcar uma consulta com seu médico regular ou esperar para ver se melhora. Cada hora conta. Infelizmente, já atendi pacientes que ignoraram esses sinais por dias, achando que era apenas uma dor lombar mais forte e acabaram com danos permanentes que poderiam ter sido evitados por uma intervenção precoce. O segundo sinal de alerta que nunca deve ser ignorado é a combinação de dor lombar com febre. Quando a dor nas costas vem acompanhada de febre, especialmente se for persistente ou uma febre alta acima de 39 a 40 graus, isso pode indicar uma infecção na coluna vertebral, como uma discite, que é uma infecção no disco vertebral, ou uma osteomielite, uma infecção no osso vertebral. Outros sinais que podem acompanhar incluem calafrios, suores noturnos, perda de peso inexplicada e dor que não melhora com repouso. Na verdade, muitos pacientes relatam que a dor é pior à noite, mesmo quando deitados. As infecções na coluna são particularmente preocupantes em pessoas com sistema imunológico comprometido, diabéticos, usuários de drogas injetáveis ou aqueles que recentemente passaram por procedimentos invasivos, como cirurgias ou injeções na coluna. Se não tratadas adequadamente e a tempo, essas infecções podem levar a danos estruturais permanentes na coluna, abscessos que comprimem a medula espinhal e até mesmo se espalhar para a corrente sanguínea, causando uma infecção generalizada, potencialmente fatal, a famosa sepse. O diagnóstico geralmente envolve exames de sangue para verificar marcadores de inflamação e infecção, além de exames de imagem como ressonância magnética. O tratamento quase sempre inclui antibióticos por via venosa, em alguns casos cirurgia para drenar abscesso ou remover o tecido infectado ou necrosado. Se você estiver com dor lombar acompanhada de febre, não espere. Procure atendimento médico imediatamente, preferivelmente em pronto-socorro, onde exames podem ser realizados rapidamente. O terceiro sinal de alerta é a dor lombar intensa após um trauma, ou em pessoas com osteoporose conhecida. Fraturas vertebrais por compressão são particularmente comuns em pessoas acima de 50 anos, especialmente mulheres após a menopausa e qualquer pessoa com osteoporose. O preocupante é que essas fraturas podem ocorrer com traumas mínimos, como um espirro forte, levantar uma sacola de compras ou até mesmo se curvar para amarrar o sapato.
Os sinais característicos incluem uma dor súbita e severa nas costas, após um movimento ou queda, uma dor que piora significativamente ao ficar em pé ou caminhar e melhora ao deitar. E em casos mais graves, perda de altura ou desenvolvimento de uma curvatura anormal da coluna, que é a cifose, curvatura para frente. Pessoas que usam corticoides por longo período, têm histórico de câncer ou condições que afetam a densidade óssea estão em risco ainda maior. As fraturas vertebrais não tratadas podem levar a deformidade permanente na coluna, dor crônica e, em casos graves, compressão da medula. Além disso, uma fratura aumenta significativamente o risco de fraturas adicionadas no futuro. O diagnóstico geralmente é feito por radiografias e o tratamento pode variar desde medicamentos para dor e repouso relativo até procedimentos como a cifoplastia ou a vertebroplastia, onde um cimento ósseo ele é injetado na vértebra fraturada para estabilizá-la. Se você tem osteoporose conhecida ou fatores de risco para isso, quando você desenvolve uma dor lombar súbita e intensa, especialmente após o movimento ou queda, procure também um atendimento médico prontamente. O quarto sinal de alerta é a dor lombar associada a sintomas que podem indicar problemas vasculares graves, como um aneurisma de aorta abdominal. A aorta é a principal artéria do corpo, aquela que sai do coração, e quando a sua parede se enfraquece, pode formar uma dilatação chamada aneurisma. Se o aneurisma da aorta abdominal se rompe, é uma emergência com risco de vida, que requer uma cirurgia imediata. Os sinais de alerta incluem dor lombar ou abdominal intensa e súbita, muitas vezes descrita como dilacerante ou rasgando, dor que irradia para as costas ou para baixo em direção à virilha, palidez, sudorese fria, tonturas devido à queda de pressão e um pulso muito rápido ou fraco. Pessoas com maior risco incluem homens acima de 65 anos, fumantes hipertensos, aqueles que têm histórico de aneurisma na família, e é importante notar que os aneurismas eles podem crescer lentamente por anos sem causar sintomas, até que começam a vazar e se rompem. Um aneurisma da aorta abdominal rompido tem uma taxa de mortalidade extremamente alta, cerca de 80%. E muitas dessas mortes ocorrem porque os sintomas são confundidos com problemas mais comuns como dor na lombar ou cólica renal. Outro problema vascular que pode se manifestar como dor lombar é a dissecção da aorta, onde ocorre um rasgo na camada interna da artéria. Os sintomas são semelhantes aos de aneurisma rompido e a condição é igualmente grave. Se você desenvolver dor lombar ou abdominal súbita e intensa, especialmente se acompanhada de palidez, sudorese, tontura, taquicardia, não hesite. Procura um pronto-socorro imediatamente ou então vá até de ambulância. O quinto e último sinal de alerta é a dor lombar persistente, que piora à noite ou em repouso, especialmente quando acompanhada de outros sintomas sistêmicos. Embora seja raro, a dor lombar pode ser um sinal de um tumor. Sejam eles primários, da coluna ou metástase, cerca de 70% dos pacientes com câncer avançado desenvolvem metástases ósseas, e a coluna vertebral é um local comum para essas metástases. O sinal de alerta inclui dor lombar, que piora à noite, dor que não melhora ao repouso, dor persistente por mais de 6 semanas, perda de peso inexplicada, fadiga extrema, histórico prévio de câncer, mesmo que tratado há anos. Outros sintomas que podem acompanhar incluem febre inexplicada, mal-estar, dor que não responde a tratamento convencional. Pessoas com maior risco incluem aquelas com um histórico pessoal de câncer, como de próstata, mama, pulmão, tireoide e rim, histórico familiar forte de certos tipos de câncer, e idade acima de 50 anos, sem causa óbvia para a dor. O diagnóstico geralmente envolve exames de imagem, como ressonância magnética, tomografia e às vezes biópsia. O tratamento depende do tipo do tumor e pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação desses. É importante enfatizar que a grande maioria das dores lombares não está relacionada a câncer. No entanto, se você apresentar essa combinação de sintomas, especialmente se estiver com fatores de risco, não adie a consulta médica. Sei que muitos de vocês estão se perguntando, doutor, como diferenciar uma emergência de uma dor lombar comum? É uma pergunta excelente e crucial. A dor lombar comum, mesmo quando intensa, geralmente piora com o movimento e melhora com o repouso. Tende a ser localizada na região lombar, possivelmente irradiando para as nádegas ou parte superior das pernas, ou então até abaixo dos joelhos, que é uma dor irradiada ciática. Não está associada a sintomas sistêmicos como febre, perda de peso,
não afeta a função de controle da bexiga ou intestino. Em contraste, os sinais de alerta que discutimos hoje geralmente envolvem sintomas além da dor lombar simples, como problemas neurológicos, sintomas sistêmicos, ou dor que segue padrões atípicos, como piorar à noite ou em repouso. Outra dúvida comum: se eu apresentar um desses sintomas, devo ir diretamente ao pronto-socorro ou posso esperar para consultar meu médico regular? Para os sinais que discutimos hoje, especialmente síndrome da cauda equina, dor com febre alta ou dor súbita intensa que pode indicar aneurisma, o pronto-socorro é a escolha mais segura. Horas podem fazer diferença no resultado. Muitos também perguntam: esses problemas são comuns? Felizmente não. A grande maioria das dores lombares, mais de 95%, não está relacionada a condições graves ou emergenciais. No entanto, justamente por serem raras, essas condições sérias muitas vezes são diagnosticadas tardiamente, quando o tratamento já é menos eficaz. E uma preocupação frequente também: estou sendo alarmista ou se eu for ao pronto-socorro por dor nas costas? Claro que não. Se você apresentar qualquer um desses sinais de alerta que discutimos, a melhor opção é ir para o pronto-socorro. Tem que ser avaliado e descobrir se não há nada mais grave e não deve ignorar esses sintomas importantes para não sofrer as consequências permanentes disso. Já se perguntou por que pessoas demoram a procurar tanta ajuda médica, mesmo com um sintoma preocupante? Muitas das vezes é por falta de informação sobre quais sinais realmente importam, ou por não humanizar sintomas graves pensando que vai passar. Você consegue imaginar como seria diferente se todos conhecessem esses 5 sinais de alerta? Quantas sequelas permanentes poderiam ser evitadas com o atendimento precoce? Já notou que tendemos a minimizar problemas de saúde, especialmente quando estamos ocupados ou não queremos incomodar os médicos? Ou os familiares até? Essa tendência pode ser particularmente perigosa quando se trata dos sinais de alerta que discutimos hoje. Pense em como este conhecimento pode beneficiar não apenas você, mas também seus amigos e familiares. Compartilhar informações sobre esses sinais de alerta pode literalmente salvar vidas. Resumindo, os 5 sinais de alerta na dor lombar que exigem atenção médica imediata são problemas com controle de bexiga ou intestino, dormência na região genital ou fraqueza progressiva nas pernas, que podem indicar síndrome da cauda equina, dor lombar com febre, que pode sugerir infecção na coluna, dor súbita intensa após trauma ou em pessoas com osteoporose, pode indicar fratura vertebral, dor lombar ou abdominal súbita e dilacerante, especialmente com sinais de choque, que pode ser sinal de problema vascular grave, e dor persistente que piora à noite ou em repouso acompanhado de sintomas sistêmicos, que pode ser relacionada a tumores. Conhecer esses sinais não deve causar ansiedade desnecessária. Lembre-se que a grande maioria das dores lombares não está relacionada a condições graves. No entanto, esse conhecimento pode ser crucial nos raros casos em que uma emergência realmente ocorre. Como sempre digo aos meus pacientes, é melhor ser avaliado e descobrir que não é nada grave do que ignorar sinais importantes e sofrer consequências que poderiam ter sido evitadas. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os sinais de alerta na dor lombar, deixe seu comentário, compartilhe com familiares e amigos, essa informação pode salvar vidas. Nos comentários, deixe suas dúvidas ou experiências relacionadas a este tema também. Eu sou o Dr. Juan Aquino, cirurgião de coluna, e até o próximo vídeo.